Disseram que a casa estava silenciosa naquela manhã, mas o silêncio em Salvador nunca era verdadeiramente vazio. Ele carregava o eco do que acabara de engolir. Quando o mordomo Pedro destrancou a porta do gabinete, ele não apenas entrou em um quarto. Ele cruzou para uma cena projetada para destruir a crença em si. 2 corpos jaziam no chão, arrumados com a graça de um ritual, não com o caos de um crime. Maria Oliveira, esposa do juiz mais respeitado da cidade, repousava em seu vestido de seda cinza, mãos cruzadas ordenadamente sobre o peito, como se posando para um pintor que ela não podia mais ver. Ao lado dela jazia João, o homem escravizado que servia ao marido dela, sua pele escura pálida sob a luz da manhã, seu braço estendido em direção a ela, as pontas dos dedos quase tocando o ombro dela. Entre eles uma garrafa vazia de láudano colocada deliberadamente. Deliberada demais, imóvel demais. O gabinete cheirava a óleo de lâmpada e tabaco e algo doce, o cheiro de teatro. Os criados ficaram na porta, sem ousar entrar. Não havia sangue, nem cadeira virada, nem violência para explicar o que viam. A tranca na parte interna da porta contava uma história. A imobilidade dos corpos contava outra. Pedro disse depois que parecia que o ar em si o observava, prendendo a respiração. Quando o juiz apareceu momentos depois, seu rosto composto. Ele olhou para a esposa e o criado como se olhasse para um espelho que, de repente, aprendera a mentir. Ele não gritou, não derramou lágrima. Apenas disse, mandem chamar o médico. E para o xerife, não deixem ninguém mais entrar neste quarto. Mas alguém já havia entrado. A verdade havia, e uma vez que a verdade entra, ela não sai educadamente. Ao meio-dia, a Casa Oliveira na Rua do Pelourinho havia atraído uma multidão, carruagens alinhadas ao longo da calçada, sussurros subindo como a névoa costeira. A cidade que se orgulhava de sua civilidade agora via um de seus símbolos mais puros de ordem apodrecer aos olhos do público. O legista chegou, mas seu relatório apenas caiu. Nossas linhas longas seriam seladas por 47 dos homens mais poderosos de Salvador. Eles alegaram que era para preservar a dignidade dos falecidos. Mas dignidade nesta cidade era outra palavra para silêncio. Quando o xerife interrogou os criados, suas respostas eram limpas, ensaiadas e aterrorizadas. Ninguém ouvira uma luta. Ninguém vira Maria depois que ela se retirou para sua sala de estar. Ninguém vira João depois que ele foi dispensado para a noite. Mas o silêncio de suas línguas dizia mais do que suas palavras. Ana, a camareira de Maria, tremia ao falar, e o juiz a observava com cuidado, não como um senhor supervisionando sua criada, mas como um homem estudando a única testemunha de algo que ele ainda não conseguia nomear. Ao anoitecer, os corpos haviam sumido, o gabinete estava trancado e uma história começou a se formar. Uma simples o suficiente para ser repetida em salões e igrejas. Um caso proibido entre uma mulher solitária e seu escravo. Paixão, vergonha, suicídio, limpo, contido, uma moral para os fofoqueiros. Mas o problema com histórias perfeitas é que elas sempre escondem a bagunça que as gerou. O que a cidade não sabia era que Maria estava morta há quase 12 horas antes que o corpo de João fosse colocado ao lado do dela. A linha do tempo destruía a ilusão de uma morte compartilhada. Alguém os encenara. Alguém com acesso ao gabinete. Alguém que queria que Salvador acreditasse em um escândalo em vez de um segredo. Dr. Carlos Mendes, que examinou a cena, deixou a Casa Oliveira pálido e abalado, sussurrando ao juiz que precisava de instrumentos que nunca retornou com. 3 semanas depois, seu coração falhou durante o sono. Uma coincidência, disseram, como o escrivão que arquivou o relatório do legista e caiu de sua carruagem. Como o delegado que guardou o caso selado e morreu de febre repentina. 3 mortes em 6 meses, todas ligadas a um arquivo que oficialmente não existia mais. Você quase pode ver, não é? O quarto iluminado por vela. A sombra do juiz se estendendo longa pela parede enquanto ele fica de pé sobre a escrivaninha vazia, lendo e relendo uma carta escrita na mão de sua esposa, mas nunca enviada. O tipo que começa não com amor, mas com confissão. Ele olha para a tinta até que ela sangra. O ar tem gosto de ferro e culpa. E pela primeira vez em sua vida, um homem que governava sobre os outros percebe o quão impotente ele é diante do peso de seu próprio nome. Salvador chamaria isso de o escândalo Oliveira. Os jornais evitavam os detalhes, mas todos sabiam o que achavam que significava. Uma mulher branca desfeita pelo desejo. Um escravo orgulhoso demais para conhecer seu lugar. A história perfeita para proteger a frágil arquitetura da virtude branca. Isso os acalmava a acreditar nisso. Dobrá-la ordenadamente no livro Razão Moral de sua cidade. Eles não queriam a verdade. Queriam contenção.
Mas atrás da caixa selada no cofre do tribunal a verdade esperava. Nas páginas ausentes das deposições, nas inconsistências do cronograma do legista, no pavor quieto daqueles que haviam visto a cena com seus próprios olhos, a Casa Oliveira na Rua do Pelourinho ficou escura por meses, cortinas fechadas, seu jardim abandonado. As pessoas diziam que ouviam o piano tocar à noite, fraco e deliberado, mesmo que todos os criados tivessem sido dispensados. Outros juravam que viam a lâmpada do gabinete piscar pouco antes do amanhecer, embora ninguém morasse lá. E durante tudo isso, o juiz Antônio Oliveira nunca falou publicamente novamente. Mas aqui é onde você e eu começamos a descer. Porque e se isso nunca fosse sobre amor? E se o que morreu naquele gabinete fosse algo maior, a ilusão da ordem moral em si? Quando a elite sela uma verdade, não é para enterrar o pecado, é para enterrar a evidência da hipocrisia. Então, antes de irmos mais fundo nesse buraco de coelho, olhe ao redor de sua própria cidade. Toda nação tem sua Rua do Pelourinho. Toda geração sela sua própria caixa de verdade proibida. A pergunta é, quem segura a chave? Se você já sentiu que algo escuro se esconde logo abaixo das histórias que lhe contaram, você está certo. E isso é apenas a primeira camada. Antes de irmos mais fundo, lembre-se disto. Todo registro selado é uma confissão disfarçada de proteção, porque a próxima parte dessa história, a parte que juraram que ninguém jamais contaria, é onde a máscara de Salvador começa a rachar. Os juízes de Salvador não serviam à verdade, eles serviam ao equilíbrio. O tipo de equilíbrio que mantém homens poderosos confortáveis enquanto os fracos se afogam silenciosamente abaixo deles. Em 1865, a lei não era sobre justiça, era um instrumento polido, cerimonial e obediente a quem o segurava. O juiz Antônio Oliveira passara toda a sua vida dominando esse instrumento. Ele entendia os mecanismos ocultos da máquina legal de Salvador, como cada estatuto, cada veredicto, cada gesto público de moralidade era projetado para proteger uma única lei não dita, a preservação do controle, não da ordem, não da paz, controle. Quando sua esposa e criado foram encontrados mortos naquele gabinete, a maquinaria que ele outrora comandara virou seu olhar para ele. Mas Antônio sabia como manipular um sistema construído sobre aparências. Seu silêncio não era luto, era cálculo, porque falar era alimentar a história que outros já haviam escrito para ele. Uma história que o teria despojado de tudo o que construíra. E em Salvador, a reputação não era uma posse, era oxigênio. Perca-a e você deixa de existir. Então ele jogou o jogo deles. O relatório do legista, aquelas 4 linhas estéreis, não era um fracasso de investigação. Era um ato de obediência. O tribunal selou o caso e a cidade suspirou de alívio. A ilusão da hierarquia moral estava intacta novamente. O pecado de uma mulher, a insolência de um escravo, a tristeza de um juiz, uma lição moral limpa para tranquilizar a consciência trêmula da elite de Salvador. Mas abaixo do mármore do tribunal, nos arquivos úmidos onde aqueles arquivos selados dormiam, o papel ainda respirava, porque a verdade, não importa quão profundamente enterrada, não morre. Ela decai em veneno, vazando para o presente através das rachaduras da história esquecida. Antônio havia visto isso antes. Ele conhecia o apodrecimento que se escondia atrás dos discursos polidos de seus pares. Os mesmos homens que pediram para selar o caso de sua esposa haviam enterrado escândalos muito piores. Ele uma vez presidira uma audiência envolvendo um dono de plantation, acusado de gerar filhos com múltiplas mulheres escravizadas e vender sua própria prole em leilão. As evidências eram esmagadoras, mas Antônio fora instruído educadamente e firmemente a preservar a dignidade do tribunal. O caso desapareceu. O registro foi queimado. A plantation continuou. E assim, quando sua própria tragédia chegou, Antônio entendeu a lei não escrita. Salvador protege os seus não por lealdade, mas porque a exposição os destruiria a todos. A cidade foi construída sobre 1000 caixas seladas, cada uma contendo uma verdade perigosa demais para ser nomeada. A lei não era um escudo de virtude, mas um cofre de segredos. À noite, Antônio começou a ler seus próprios julgamentos, anos de veredictos que ele entregara com precisão calma, cada um agora lido como uma acusação. Casos envolvendo desordem moral, petições sobre disputas de herança onde vidas humanas eram avaliadas ao lado de gado. Todas aquelas palavras, aquelas assinaturas, aqueles selos, formavam um mosaico de cumplicidade. Ele percebeu que a justiça nunca existira em sua sala de audiência, apenas teatro.
Apenas a ilusão da razão em um sistema projetado pelos irracionais. A mente humana pode sobreviver a grandes perdas, mas não pode sobreviver facilmente à realização de que seus próprios princípios eram uma mentira. Para Antônio, a lei fora religião. Seus rituais, os juramentos, as togas, os martelos, eram sacramentos de ordem em um mundo caótico. Agora, cada julgamento que ele já fizera sussurrava traição. Ele começou a escrever em segredo, enchendo diários com pensamentos que nunca poderia expressar em voz alta. Uma entrada descoberta décadas depois no arquivo Oliveira lia: a lei não é cega, ela é apenas instruída a não ver. Em novembro daquele ano, seu isolamento se tornara total. Colegas o evitavam, não por desdém, mas por medo. O escândalo Oliveira se tornara simbólico, uma infecção de moralidade, um fantasma cautelar assombrando as reuniões polidas de Salvador. Quando Antônio apareceu no tribunal para pegar suas coisas, a conversa parou. Ele passou por homens que outrora brindavam ao seu nome, agora virando o rosto como se a visão dele pudesse comprometer sua própria segurança. Mas entre os sussurros, algo mais escuro começou a se espalhar. Rumores de que Antônio mesmo arranjara a cena, que descobrira o caso e envenenara os dois, depois encenara o tablô para disfarçar assassinato como pecado. Era uma narrativa perfeita. O marido traído virado executor. No entanto, os homens que espalhavam esse rumor eram os mesmos que exigiam que os arquivos permanecessem selados. Por quê? Porque o escândalo em Salvador era útil. A verdade não era. O escândalo reforçava a ordem moral. A verdade a ameaçava. E assim Antônio se tornou um pária drapejado em dignidade. Um homem culpado, mas intocável. Ele ainda recebia seu salário. Sua propriedade permanecia intacta. Seu nome era sussurrado, mas não apagado. Era assim que o sistema se preservava, sacrificando o indivíduo sem jamais desafiar a estrutura que demandava o sacrifício, uma oferta necessária ao altar do controle. Em sua solidão, Antônio estudou não a lei, mas a maquinaria do poder que a sustentava. Ele começou a traçar conexões, nomes que apareciam em múltiplos casos selados, famílias cuja influência se estendia dos tribunais às igrejas aos bancos. Ele percebeu que a elite de Salvador funcionava como uma rede, cada um protegendo o outro através do silêncio. As petições, os selos, os funerais, as condolências públicas, todos rituais de contenção, uma arquitetura psicológica projetada para converter culpa em tradição. Na primavera de 1866, Antônio havia escrito quase 400 páginas, um manifesto privado mapeando a anatomia da ilusão moral de Salvador. Ele descrevia a cidade como uma catedral construída sobre sepulturas não marcadas, sua beleza extraída de sua capacidade de esquecer. Ele falava de Maria não como esposa, mas como emblema, uma mulher que vislumbrara algo proibido, talvez através de João, talvez através de seu próprio despertar, e pagara o preço de saber. Mas esse manifesto nunca foi publicado. Porções foram queimadas. Algumas páginas foram escondidas nas paredes do tribunal. Algumas contrabandeadas por um escrivão simpático, ressurgiriam quase um século depois. Suas bordas chamuscadas, sua tinta desbotada, mas legível o suficiente para ler uma linha final escrita em sua própria mão trêmula. Eles temem não o pecado, mas a exposição. Salvador chamou isso de justiça, mas o que eles realmente construíram era um labirinto de espelhos, cada um refletindo a enganação dos outros, até que ninguém pudesse lembrar como a verdade parecia. E nesse reflexo, Antônio se via não como juiz, mas como outro instrumento da mesma corrupção que outrora acreditava controlar. A história sempre chama a corrupção por nomes mais gentis: tradição, honra, decoro. Mas todo império que se esconde atrás de tais palavras apodrece de dentro para fora, porque na próxima descida entramos no coração de seu silêncio. A parte dessa história que os historiadores de Salvador ainda não falam em voz alta, antes de ser uma tragédia, antes de seu nome se tornar um sussurro nas mesas de jantar de Salvador, Maria Oliveira era uma rebelião quieta embrulhada em seda. De longe ela parecia cada centímetro do ideal sulista, composta, elegante, obediente. Seu mundo fora construído para contê-la, e ela aprendera as regras cedo. Nunca desafie, nunca revele, nunca sinta profundamente demais. Mas o silêncio, quando cultivado por tempo suficiente, se torna sua própria linguagem, e Maria o falava fluentemente. Nas cartas que escreveu para sua irmã, cartas que a família depois destruiu, mas fragmentos das quais sobreviveram em coleções privadas, ela descrevia uma solidão que crescera em filosofia. Eles pensam que sou frágil, lia uma linha, mas fragilidade é apenas força não gasta. Ela nascera em um mundo onde o valor de uma mulher era medido pela restrição. No entanto, ela começara a ver através dessa arquitetura. Seu marido Antônio acreditava que a lei podia ordenar o caos. Ela via o oposto,
que a ordem era simplesmente caos com melhores maneiras. Por anos ela desempenhara o papel, hospedando almoços, mantendo os rituais sociais que mantinham a hierarquia de Salvador intacta. Mas depois que sua filha morreu aos 7 anos, algo dentro dela mudou. A máscara permaneceu, mas atrás de seus olhos uma tempestade começou. Ela parou de frequentar certos eventos, leu filosofia em vez de romance e começou a visitar os alojamentos dos escravos com mais frequência do que qualquer um achava apropriado. Ela ensinou alguns dos criados a ler, um crime punível por lei, e entre eles estava João. João nascera na escravidão, mas carregava consigo uma inteligência quieta que inquietava aqueles que o viam. Ele fazia perguntas, ele escutava, e Maria, que fora negada o direito de pensar livremente, encontrou nele não um amante, mas uma mente igual, uma não acorrentada pelas hipocrisias de seu próprio mundo. Ela lhe deu livros, Milton, Wordsworth e um pequeno volume de salmos. Ele os devolveu anotados, sublinhados em lugares onde a liberdade parecia falar entre as linhas. Nós lemos as mesmas palavras, ela escreveu uma vez, mas ele as ouve mais claramente. Ana, sua camareira, testemunhou anos depois que Maria começara a manter seu próprio diário, um hábito que ela ocultava até do marido. Ele estava cheio não de fofocas ou trivialidades domésticas, mas de perguntas que poderiam destruir sua reputação. Por que os homens reivindicam domínio sobre almas que não podem compreender? Que Deus abençoa a propriedade da respiração? Como a lei pode condenar a mão que ensina e santificar a que acorrenta? Aqueles não eram os devaneios de uma esposa complacente. Eram os pensamentos de uma mulher despertando para uma clareza proibida. A educação de João não era simplesmente alfabetização. Era colaboração. A defiança de Maria era sutil, mas sísmica. Em uma cidade construída sobre obediência, o conhecimento era a única rebelião verdadeira. E quando a lei proíbe o conhecimento, ensinar se torna um ato de guerra. Ela sabia disso. Ele também. No verão de 1864, sua rebelião se tornara visível para aqueles que sabiam o que procurar. Vizinhos notaram que ela se demorava no jardim quando João estava por perto, que ela o defendia quietamente quando outros o dispensavam como insolente, que ela parecia encontrar conforto em sua presença do jeito que alguém encontra em um reflexo, algo que espelhava de volta as partes de si mesma, proibidas de existir. Mas Salvador era uma cidade de observadores. As paredes de cada salão tinham ouvidos, e no final de agosto, sussurros alcançaram Antônio, não como acusações ainda, apenas preocupação de amigos que temiam pelas aparências. Antônio os ignorou publicamente, mas os notou privadamente, e à medida que a tensão crescia entre o juiz e sua esposa, algo mais venenoso começou a se espalhar. Culpa, não pelo que ela fizera, mas pelo que ela entendia. Em suas semanas finais, Maria se movia pela casa como alguém contando passos em um sonho. Ela parou de comer. Rezava menos. Ana a encontrou sentada à janela à noite, observando a rua abaixo, sussurrando como se em conversa com algo invisível. Quando perguntada o que a afligia, ela uma vez respondeu: há coisas piores que a morte, coisas que continuam vivendo depois de você. Não era medo que você ouvia em sua voz, era revelação. Ela vislumbrara algo atrás da máscara de sua cidade, e uma vez que você vê sobre o que uma estrutura realmente se apoia, você nunca pode retornar à inocência. Alguns dizem que ela descobriu prova, cartas ou livros-razão, conectando os homens mais piedosos de Salvador ao comércio subterrâneo da cidade, não em corpos, mas em sangue. Outros acreditavam que ela aprendera a verdade sobre as reuniões secretas de Antônio, transações judiciais envolvendo fundos de Recife e Havana, trocas que borravam a linha entre lei e comércio. O que quer que ela tenha encontrado era suficiente para desfazer a ilusão. João sabia também. Uma testemunha, um jovem mensageiro chamado David, alegou que ouviu uma conversa entre os dois no jardim 3 noites antes das mortes. Ele a ouviu dizer: eles pensam que você é meu pecado, mas você é minha prova. E João, em uma voz trêmula mas firme, respondeu: então eles nunca nos deixarão viver. Foi a última vez que alguém a viu sorrir. 3 dias depois, seu corpo foi encontrado posado ao lado do dele. Não um arranjo caótico, não uma mensagem de paixão. Quem quer que tenha encenado aquele tablô entendia simbolismo. Em Salvador, o pecado era mais crível que conspiração. O desejo era mais fácil de condenar que a verdade. Uma mulher que desafiava sua classe era uma anomalia. Uma mulher que desafiava seu mundo era uma ameaça. Então eles reformularam seu despertar como escândalo e chamaram isso de justiça. Quando Ana foi interrogada, ela disse algo que o registro omitiu, mas que sobreviveu através de relatos orais entre os criados. A senhora Maria não estava apaixonada por aquele homem. Ela estava apaixonada pelo que ele a lembrava que ela ainda podia ser.
Esse era o verdadeiro crime. Esse era a faísca que Salvador precisava apagar. Por séculos depois, a história foi reescrita para se encaixar na arquitetura moral de seu tempo. Panfletos de igreja a citavam como lição em tentação. Jornais a recontavam como um conto cautelar de fragilidade feminina, mas nenhum mencionava os livros escondidos debaixo da cama de Maria, nem as pontas dos dedos manchadas de tinta que ensinaram João a escrever seu nome, na linguagem de homens proibidos. Toda cidade enterra seus santos como pecadores. Todo império pinta seus hereges como tolos. Salvador fez ambos com ela, e no entanto algo naquela casa se recusava a morrer. Anos depois, quando novos donos se mudaram para a residência Oliveira, eles relataram ocorrências estranhas, livros encontrados abertos em passagens sobre liberdade, penas se movendo em seus tinteiros e a impressão fraca de uma voz de mulher recitando o Salmo 102. Meu coração está ferido e seco como erva, de modo que me esqueço de comer meu pão. O silêncio de Maria não era submissão, era criptografia. A cidade pensou que enterrou suas palavras, mas elas ainda ecoam abaixo das pedras do calçamento. Porque próximo seguimos João, o homem que a história apagou, para o coração da verdade mais perigosa de Salvador. Eles o chamavam de propriedade, mas quando você lê os fragmentos do diário de João, quando traça as linhas escritas em sua mão cuidadosa e inclinada, você entende que ele nunca pertenceu a ninguém. Ele pertencia a uma ideia que aterrorizava Salvador, a noção de que um homem nascido escravizado poderia ver seus senhores mais claramente do que eles se viam. João tinha 28 anos quando morreu, mas carregava um intelecto afiado pelo silêncio. Em um mundo onde o pensamento em si era perigoso, a observação se tornava sobrevivência. Ele observava, lembrava, aprendeu a ler não apenas letras, mas rostos. O jeito que os olhos de um homem desviavam quando mentia. O tremor em uma voz que traía culpa. O código invisível de medo que governava cada lar, fingindo ser moral. Sua alfabetização não era rebelião, era trabalho de espelho. Maria lhe ensinara os símbolos, mas o que ele fez com eles, isso era seu próprio gênio. No pequeno caderno encontrado décadas depois debaixo das tábuas do piso da casa de carruagens, João escrevera o que pareciam ser notas simples sobre a cidade. Reunião Ravenol com Al, terça à meia-noite. Transferência de ouro do armazém perto do porto. Debaixo do tribunal, baú trancado. Não arquivos, mas papéis de comércio. À primeira vista, lia-se como os devaneios de um criado ouvindo fofocas, mas leia entre as linhas, e o padrão emerge. João estava mapeando as artérias invisíveis de Salvador, o fluxo de dinheiro, as trocas de carga humana, a conivência entre juízes, clero e mercadores. Ele não estava documentando por curiosidade. Estava se preparando para a exposição, e Maria era a única pessoa que via o mapa completo. Os dois haviam formado o que você poderia chamar de conspiração de consciência. Maria fornecia o acesso, cartas, horários, vislumbres da correspondência de seu marido. João fornecia a interpretação. Juntos eles descobriram algo mais antigo e mais escuro do que qualquer um poderia imaginar. Uma rota de comércio que se estendia além dos mercados legais de escravos. Uma que traficava não corpos, mas herança. Certas famílias, nomes gravados nas fundações de Salvador, haviam vendido progenie para plantações específicas para manter linhagens de mão de obra forte. Era Eugênia antes da palavra existir, e os registros sugeriam que mesmo membros do judiciário lucravam com a prática. Quando João escreveu, a cidade se alimenta de si mesma, ele não estava sendo poético. Estava descrevendo um sistema de canibalismo disfarçado de civilização. O perigo não estava na descoberta em si, mas em quem a fizera. A curiosidade de uma mulher branca poderia ser perdoada. O conhecimento de um homem escravizado não poderia. Em Salvador, a alfabetização entre os escravizados era considerada uma contagiosa. Não ameaçava apenas a ordem social. Infectava-a com consciência. Consciência, afinal, é o que transforma a obediência em defiance. No final de 1864, João sabia que estava sendo vigiado. Um dos capatazes da plantation, um homem chamado Harold, começara a segui-lo em recados. Cartas destinadas a Maria eram interceptadas. Os colegas do juiz começaram a chegar à casa sem anúncio, seus sorrisos afiados demais, sua polidez frágil. Ana disse depois que João lhe contou. Eles sabem o que eu sei, só não sabem quanto. Esse é o tipo de perigo que faz homens desaparecerem. Mas João não fugiu. Talvez porque acreditasse que a verdade que carregava o sobreviveria, ou talvez porque confiava em Maria para fazer o que ele não podia, falar onde ele não podia estar. Na noite antes de suas mortes, uma reunião estranha ocorreu no gabinete do juiz. Testemunhas relataram ouvir 3 vozes masculinas não de Antônio e uma feminina. A conversa era tensa, sussurrada, pontuada pelo som de algo pesado colocado na escrivaninha.
Quando Ana trouxe o óleo de lâmpada antes de dormir, ela viu o rosto do juiz pálido como osso, olhos fixos na esposa como se suplicando sem palavras. Ela saiu antes de ouvir mais. O que aconteceu em seguida é especulação. No entanto, cada peça se encaixa na maquinaria de controle que Salvador aperfeiçoara. É provável que Maria tenha sido confrontada com evidências de sua traição. Suas cartas para João, seus escritos, os registros que ele mantivera. Para os homens naquele quarto, isso não era sobre moralidade. Era contenção. Eles não podiam arriscar um escândalo que apontasse para cima. Então tomaram uma decisão: transformar verdade em pecado. Fazer a história se encaixar na narrativa que os preservava. Em algum momento entre a meia-noite e o amanhecer, João foi levado de seus aposentos e trazido ao gabinete. Se ele foi forçado, drogado ou já estava morto quando o colocaram ao lado de Maria, talvez nunca saibamos. Mas a imobilidade de seus corpos, o posicionamento deliberado, a mão estendendo mas não tocando, parece menos romance e mais aviso. Como se quem quer que o encenasse quisesse dizer: isso é o que acontece quando os olhos errados veem demais. E aqueles olhos ainda veem, porque nas entradas finais do diário de João, escritas em script apressado dias antes do evento, ele deixou uma profecia de sortes. Eles temem o olhar daqueles que chamam de cegos, pois nosso ver não é com olhos mas com memória, e a memória não morre. Essa linha seria apagada da cópia preservada por historiadores, mas não do original, que sobreviveu, contrabandeado para o norte por abolicionistas que o resgataram das cinzas da propriedade oliveira, após a Guerra Civil. Ele apareceria mais tarde, mal atribuído, em uma coleção de sermões publicada anonimamente em 1868. O autor o descreveu como as palavras de um homem que sabia demais para seu tempo. Demais para seu tempo. Essa é a frase que a história usa para os condenados. A cidade pintou João como um sedutor, um pecador, um ladrão de virtude. Mas abaixo dessa mancha jazia a verdade. Ele vira a estrutura do poder claramente, sem ilusão. Ele entendera que a graça de Salvador era um traje usado sobre crueldade, que sua arquitetura de civilidade fora construída para disfarçar uma fome primal, controle através de hierarquia, e hierarquia através de ignorância. Ele decodificara o sistema que os governava a todos, e é por isso que tinha que morrer. Quando os arquivos foram finalmente abertos na década de 1940, o escrivão que catalogou o caso Oliveira descreveu um artefato que não podia explicar. Um pequeno pedaço de pergaminho selado dentro da Bíblia de João. Ele carregava apenas uma única frase escrita em tinta marrom desbotada. Os olhos lembram, talvez seja isso que ainda assombra Salvador. Não fantasmas, não maldições, mas memória, se recusando a ser esquecida. O olhar incessante daqueles que tentaram apagar. Algumas verdades não assombram, elas observam. Porque próximo, exporemos os homens que construíram seu império sobre o silêncio. Os 47 que assinaram seus nomes para enterrar essa verdade para sempre. Os que chamaram isso de justiça, mas o escreveram em sangue. Eles chamavam de petição, mas era realmente um pacto. Um juramento de sangue escrito em tinta, selado com assinaturas trêmulas que determinariam quais verdades viveriam e quais seriam enterradas abaixo do mármore do Tribunal de Salvador. 47 nomes. Homens de reputação, senadores, juízes, banqueiros, ministros, os mesmos homens que frequentavam os jantares do juiz, brindavam a sua integridade e sussurravam suas condolências. Quando o corpo de Maria foi baixado à terra, eles assinaram não por luto, mas por preservação, o tipo de preservação que protege linhagem, propriedade e a ilusão de ordem. Na superfície, o documento lia como um apelo por dignidade. Pedia que todos os materiais relacionados ao infeliz assunto da senhora Maria Oliveira e do negro João fossem permanentemente selados para prevenir mais danos à harmonia moral da cidade. Uma frase nobre, deliberada, polida, mas a linguagem da dignidade em Salvador era sempre um código para controle. Era como os poderosos disfarçavam o medo. Cada uma daquelas assinaturas representava uma casa, um império, uma linha de sangue e dinheiro que não podia se permitir a exposição. Alguns dos nomes coincidiam com aqueles nos diários de João, os mesmos homens que ele mapeava em suas notas sobre transferências de armazéns e livros-razão privados, os mesmos mercadores que investiam quietamente nos programas subterrâneos de criação, que tratavam pessoas escravizadas como ativos de valor hereditário, os mesmos pregadores que condenavam o pecado do púlpito e compravam crianças em leilão. A petição era seu escudo. E o juiz Eduardo Santos, colega de longa data de Antônio e suposto amigo, era sua espada. Ele presidiu a sessão especial que selou o caso, seu martelo batendo uma vez, suave, quase cerimonial,
como se consagrando um ritual em vez de render julgamento. Ele declarou o assunto fechado a toda a investigação, e com isso Salvador respirou novamente. A máscara moral da cidade, momentaneamente perturbada, se assentou de volta no lugar. Mas selar uma verdade não a mata. Apenas concentra seu poder. Nas semanas seguintes ao selamento, correspondências estranhas circularam privadamente entre os signatários. Cartas urgindo descrição continuada, codificadas em frases como o assunto de MS, os arquivos abaixo da reunião e o risco de recuperação. Essas cartas, preservadas apenas através de fragmentos descobertos em 1895, sugerem que nem todos concordaram com o silêncio voluntariamente. Alguns, talvez sobrecarregados pela consciência, hesitaram. Eles não durariam muito. O escrivão do juiz Santos, um jovem chamado Henrique Ferreira, caiu de seu cavalo e quebrou o pescoço menos de um mês depois. Um banqueiro chamado Samuel Pinto, que lidara com transações para várias das famílias, foi encontrado afogado no Rio Vermelho, seus bolsos cheios de pedras. Sua morte foi considerada acidental. Outro homem, um ministro conhecido por suas inclinações abolicionistas, simplesmente desapareceu. O padrão era claro. O silêncio era imposto não apenas pela lei, mas por algo mais antigo, um terror compartilhado de que qualquer rachadura no selo pudesse derrubar toda a cidade. E talvez tivesse, porque o caso Oliveira não era isolado. Era uma fissura em um sistema já tremendo sob sua própria enganação. A riqueza de Salvador, sua cultura, sua gentileza, tudo descansava sobre violência não reconhecida. A petição dos 47 não era meramente sobre 2 mortes. Era sobre manter a arquitetura da ilusão, uma estrutura que dependia de ignorância para sobreviver. Antônio sabia disso. Embora ele não assinasse a petição ele mesmo, sua ausência falava mais alto que qualquer assinatura. Ele se retirou da vida pública completamente, mas aqueles que o avistaram nos meses seguintes diziam que seus olhos haviam mudado. A certeza calma do juiz se fora, substituída pelo foco oco de um homem que vira como o mundo realmente funcionava. Ele começou a se corresponder com um contato anônimo, conhecido apenas como H. Provavelmente alguém de fora de Salvador, talvez um simpatizante abolicionista ou um jornalista do Norte. Essas cartas, 3 das quais sobrevivem, mostram o lento desmoronamento de Antônio. Eles chamam isso de preservação da decência, mas eu vejo agora que é preservação do domínio. Eles escreveram seus pecados na lei e chamaram isso de civilização. Em uma carta ele menciona a petição diretamente. Eles selaram sua verdade como se sela um túmulo, acreditando que não ressuscitaria. Mas os mortos têm um jeito estranho de falar quando os vivos mentem por tempo demais. A última carta termina com um aviso que soa como profecia. Se a cidade cair, não será por guerra, mas por memória. Eles enterraram verdades demais abaixo de seus pisos de mármore. O chão em si um dia recusará o peso. Essa linha ecoaria décadas depois quando o terremoto de Salvador de 1910 abalou grande parte do núcleo histórico da cidade. Alguns diziam que era coincidência, outros sussurravam que era julgamento. O cofre abaixo do tribunal rachou naquela noite, e pela primeira vez em 30 anos, a caixa selada contendo o arquivo Oliveira foi exposta ao ar. Na manhã seguinte, um zelador relatou que a tranca estava quebrada, mas os papéis permaneceram intocados, ou assim alegaram. Dos 47 homens que assinaram aquela petição, apenas 9 morreriam de mortes naturais. O resto encontrou destinos sussurrados, mas nunca confirmados. Loucura, ruína, suicídio. Seus descendentes evitaram o tópico por gerações. Suas histórias familiares editadas com precisão cirúrgica. Mas os nomes permaneceram gravados nos monumentos de Salvador. Seus legados celebrados sem menção à caixa, que selaram para impedir que sua cidade enfrentasse seu reflexo. O que torna essa parte da história tão perigosa não é apenas o que eles fizeram, é quão familiar parece. Toda era tem sua petição dos 47. Toda geração assina seu próprio acordo para proteger o conforto sobre a verdade. A redação muda, segurança nacional, fé pública, harmonia social, mas o propósito permanece o mesmo. Decidir quais verdades são caras demais para serem conhecidas em Salvador. Era um pedaço de papel. Em nosso mundo é política, censura, manipulação da memória. A maquinaria nunca parou, evoluiu. E é por isso que essa história ainda importa. Porque em algum lugar selado abaixo de novo mármore e nova retórica, o mesmo silêncio espera. E todo homem deve decidir. Quando chegar a hora você assina a petição ou quebra o selo. 47 homens assinaram seus nomes para proteger uma mentira. Mas toda assinatura é uma impressão digital de medo. E o medo sempre deixa resíduo. Porque próximo, abrimos o que aqueles homens tentaram apagar.
O relatório escondido que prova que as mortes não foram uma tragédia de amantes, mas algo muito mais escuro, era para ter sumido para sempre. O rascunho do legista, as deposições, as declarações de testemunhas. No entanto, a história tem um jeito de manter seus próprios backups escondidos não em arquivos, mas na consciência humana. Quando o Tribunal de Salvador rachou durante o terremoto de 1910, não foi apenas pedra que se partiu. Abaixo dos escombros uma caixa emergiu, suas dobradiças de latão corroídas, seu selo de cera fraturado, mas ainda agarrado à impressão do anel do juiz Santos. Dentro estavam os remanescentes do que fora selado 30 anos antes, o relatório escondido. A cidade o enterrou novamente, mas um escrivão chamado Emílio Vieira copiou partes dele antes que desaparecesse para sempre. Aqueles fragmentos sobrevivem hoje em coleções privadas, passados de mão em mão por historiadores que nunca ousaram publicá-los, porque o que continham não apenas desafiava um escândalo, reescrevia a moralidade de Salvador em si. De acordo com as notas de Vieira, a primeira revelação era temporal. O cronograma do próprio legista fora falsificado. O corpo de Maria Oliveira estava morto há 12 a 14 horas, antes que o de João fosse colocado ao lado dela. Isso significava que João ou morreu mais tarde, ou já estava morto quando arranjado. O legista Dr. Mendes inicialmente escrevera uma análise detalhada descrevendo marcas de punção no pescoço de Maria e a presença de clorofórmio em seus pulmões, indicando que ela fora deixada inconsciente antes da morte. Essa seção foi riscada com tinta pesada. Em vez disso, o relatório final de 4 linhas substituía complexidade por simplicidade. Causa da morte, lauda no maneira suicídio ou pacto. Mas isso não era a omissão mais condenatória. Escondidas dentro das deposições estavam testemunhos de 2 criados, Pedro e Ana, tomados separadamente e sob juramento. Suas declarações conflitam com o cronograma oficial, mas se alinhavam perfeitamente entre si. Pedro jurou que viu 3 homens desconhecidos entrar na casa Oliveira, na noite antes da descoberta, levados pelo próprio juiz. Ana confirmou ouvir vozes no gabinete muito depois que a casa fora para a cama. Uma daquelas vozes, ela alegou, não era do juiz ou de João, mas de um homem da cidade, um advogado, um que falava frequentemente na igreja sobre retidão. As notas preliminares do Dr. Mendes, copiadas por Vieira, faziam uma observação arrepiante. As mãos do criado mostram sinais de restrição, marcas de ligadura fracas, mas visíveis. Essa linha nunca apareceu no registro oficial. Se verdadeira, significa que João nunca estendeu a mão para Maria na morte. Ele pode nunca ter estado vivo naquele quarto. O relatório também mencionava algo encontrado debaixo da escrivaninha. Um objeto pequeno o suficiente para escapar de notice casual, um selo de marfim quebrado gravado com as iniciais MV. Aquelas iniciais coincidiam com um homem, Miguel Vargas, rival de longa data do juiz que há muito cobiçava seu assento no tribunal de circuito. Vargas estivera presente no jantar dias antes das mortes, aquele onde as tensões explodiram sobre a lei de leitura. Após a tragédia, ele ascendeu rapidamente, substituindo Antônio em meses. A coincidência era limpa demais. As cópias de Vieira também revelavam uma página ausente, uma referenciada, mas não mais anexada. A deposição final não assinada, supostamente pertencia ao próprio Antônio. Sua declaração era curta, críptica e escrita não como testemunho, mas como confissão. Eu estava presente quando a mentira foi feita. Eu não falei, portanto consenti. O que aconteceu naquela noite não foi assassinato e não pecado. Foi arranjo, para proteger a cidade. Eles arranjaram sua morte e a minha depois dela. Eu vivo já condenado. Essa página desapareceu antes que o arquivo fosse reselado. Se os fragmentos são autênticos, e todas as evidências sugerem que são, então a versão oficial do caso Oliveira não era simplesmente um acobertamento. Era um ato de orquestração. Maria foi silenciada não por escândalo, mas por conhecimento. João foi executado não por defiance, mas por consciência, e Antônio foi permitido viver apenas o suficiente para testemunhar sua cumplicidade. A sociedade de Salvador nunca ouviu falar do relatório escondido. Os homens que o descobriram durante a inspeção do cofre o destruíram quietamente novamente, mas rumores vazaram através das décadas. Uma geração depois, um artigo anônimo apareceu no Mercúrio de Salvador, assinado apenas EW, insinuando um martírio judicial e uma mulher cuja virtude foi sacrificada à manutenção de uma ordem falsa. O artigo foi suprimido em 24 horas. O editor que o aprovou renunciou na mesma semana. Por quê? Porque o relatório escondido não era apenas história, era contágio. Se reconhecido, forçaria Salvador a confrontar o que realmente era, uma cidade viciada em teatro moral,
construído sobre ilusão sistêmica. O caso Oliveira era meramente um ato em uma peça interminável, onde a verdade é punida, a obediência é recompensada e o silêncio é vendido como virtude. Em um dos diários recuperados de Antônio, provavelmente escrito após o selamento, ele registrou uma única entrada assombrosa datada de março de 1866. Há uma diferença entre culpa e participação. Pode-se ser inocente e ainda pertencer ao mal. Essa linha captura a essência da escuridão de Salvador. Não era que todo homem fosse corrupto, era que todo homem era cúmplice. Eles foram treinados para confundir retidão com ordem, para acreditar que manter aparências era salvação em si. E talvez seja por isso que os fantasmas daquela noite ainda perduram. Visitantes à Rua do Pelourinho ainda relatam ouvir vozes abafadas perto do antigo tribunal após a meia-noite. Um homem recitando algo seguido pelo sussurro fraco de uma mulher respondendo. Alguns dizem que é imaginação. Outros alegam que é o testemunho inacabado do relatório escondido. Verdade tentando século após século terminar sua sentença. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Quantos relatórios escondidos ainda existem hoje? Quantas tragédias reescritas por comitês de homens poderosos reduzidas a suicídios ou incidentes isolados? Tudo para manter a arquitetura da ilusão de pé. Toda geração cria sua própria caixa selada. Todo sistema enterra seus corpos inconvenientes abaixo de uma camada de papelada. O caso de Salvador não é história, é um blueprint. E se você ainda está assistindo, se seguiu essa descida até aqui, você entende. Quanto mais vamos, menos essa história é sobre o século XIX, e mais é sobre você. Quando eles enterram a verdade, chamam isso de paz. Quando a reescrevem, chamam de história. Mas todo relatório escondido eventualmente sangra através do papel. Porque próximo lemos o que Antônio escreveu naqueles dias finais. O diário que revela o que ele confessou antes de desaparecer. Porque próximo abrimos a confissão do juiz. Quando a cidade o esqueceu, o juiz começou a se lembrar de si mesmo. Antônio Oliveira viveu menos como um homem e mais como uma sombra, assombrando sua própria casa vazia na Rua do Pelourinho. Cortinas fechadas, portas trancadas, sem visitantes. A voz outrora orgulhosa que comandava os tribunais de Salvador agora era reduzida ao arranhar de uma pena no papel, a tinta sangrando como confissão de uma ferida que se recusava a fechar. Por meses ele escreveu sem descanso, dezenas de diários encadernados em couro gasto, cheios de palavras que ninguém deveria ler, palavras que a cidade não suportaria. Quando aqueles diários foram descobertos décadas depois em uma caixa marcada itens domésticos, 1866, eles estavam quase ilegíveis. Danos por água borraram sentenças, mofo consumira margens, mas os fragmentos que restaram formavam um retrato de um homem, não mais humano, mas uma testemunha. Alguém que vira a maquinaria do poder moer através de sua vida e seu casamento, e finalmente através de sua alma. As primeiras entradas são destacadas, procedurais. Um juiz ainda catalogando evidências mesmo quando a evidência é sua própria danação. Os corpos foram colocados com cuidado, ele escreve. O ângulo da cabeça dela não natural para colapso. Sem sangue, sem luta, apenas arranjo. O quarto contou uma história escolhida para mim. Então, uma semana depois, é notável como o silêncio se multiplica. Uma vez que a mentira é falada, ela cresce mais forte pela repetição, até que mesmo aqueles que conhecem a verdade começam a duvidar de sua memória. Pelo segundo mês, a formalidade colapsa. A voz se torna pessoal, fraturada. Eu a ouço à noite, ele escreveu. Não como espírito, mas como consciência. Seu silêncio acusa, não de assassinato, mas de covardia. Então uma página rasgada ao meio, a tinta escorrendo. Eu presidi homens que vendiam corpos, e chamavam isso de comércio. Eu julguei contra a crueldade e chamei de misericórdia. Eu acreditava que a lei podia purificar o pecado. Mas a lei não é a cura, é o disfarce. Essa sentença aparece 3 vezes nos diários, cada vez sublinhada mais forte, como se ele precisasse esculpi-la em si mesmo. Lei não é a cura, é o disfarce. O que o quebrou não foi a morte dela. Foi a realização de que cada veredicto que ele já dera, cada juramento que ele já jurara era construído sobre uma fundação de falsidade. A lei de Salvador não fora escrita para proteger os inocentes. Fora projetada para perpetuar o controle, para santificar hierarquia sob o disfarce de ordem divina. E nessa realização, Antônio viu seu reflexo, não um juiz, mas um funcionário da decepção. Em entradas posteriores, ele descreve uma série de visitas de um homem cujo nome ele nunca registra, apenas suas iniciais. MV,
As mesmas iniciais gravadas no selo de marfim encontrado no gabinete. Fargas Antônio escreveu. Ele visita à noite sempre educado, sempre sorrindo. Ele me diz que o assunto está fechado, que a cidade dorme pacificamente agora, mas seus olhos me dizem o contrário. Ele quer ver se eu quebrarei. Ele quer saber se a consciência pode ser enterrada ao lado da evidência. Semanas depois, o tom muda novamente de desespero para algo mais profético. Ele começa a escrever como se dirigindo não a si mesmo, mas a um leitor futuro. Você que encontra essas palavras, saiba disto. O mundo não teme homens maus. Teme o homem que vê o mal e recusa a linguagem atrás da qual ele se esconde. Eu sou o que acontece quando a verdade é testemunhada, mas não falada. As entradas finais são desorientadoras. Metade memória, metade revelação. Ele escreve sobre sonhos onde o tribunal fica sobre um poço, sua fundação sustentada por mãos amarradas em vez de colunas. Ele escreve sobre o rosto de Maria aparecendo no reflexo de seu tinteiro, sussurrando: diga a eles que a lei me serviu bem. Ela manteve minha boca fechada. Ele escreve sobre os olhos de João no sono, ainda abertos. E então a entrada que os estudiosos agora chamam de a confissão da Rua do Pelourinho. Na noite em que ela morreu, eu estava acordado. Eu estava no quarto, mas não como eles pensam. Eles já haviam decidido, 3 homens. Eu sabia seu propósito e não os parei. Pará-los teria significado guerra contra tudo o que eu jurara proteger. Eu pensei que o silêncio preservaria o mundo, mas o silêncio não preserva. Ele corrói. Suas mãos fizeram o ato, mas meu consentimento o tornou justo. Eles a mataram para salvar sua ilusão. Eles deixaram João como símbolo, não como homem. E eu, o juiz, o ratifiquei respirando. Depois disso, a caligrafia se torna instável, errática. Uma nota final no fundo da página lê: a lei não pode perdoar, apenas a verdade pode. Então nada. Antônio desapareceu dos registros de Salvador pouco depois. Sua propriedade foi transferida quietamente para seu irmão. Nenhum túmulo foi marcado. Alguns dizem que ele se afogou no Rio Vermelho. Outros alegam que fugiu para o norte vivendo sob outro nome, enviando cartas anônimas para jornais abolicionistas. Mas o rumor mais persistente, o sussurrado por arquivistas que lidaram com seus diários, é que ele nunca deixou a casa, que se selou dentro tijolo por tijolo até que a cidade o enterrou vivo no silêncio. Quando a casa foi reformada em 1920, trabalhadores descobriram uma pequena câmara atrás da parede do gabinete. Sem porta, apenas tijolos ocos por dentro. Dentro estavam pedaços de pergaminho, gotejamentos de cera e um único martelo de prata enegrecido. Gravado nele estavam 3 palavras: a lei lembra. O que a confissão de Antônio verdadeiramente expôs não foi assassinato. Foi metamorfose, um juiz se tornando a própria coisa que outrora condenara. Um homem cuja autoridade fora construída sobre mentiras, descobrindo que a verdade estivera falando através dele o tempo todo, mas ao contrário. Quanto mais profundo você lê suas palavras, menos elas soam como história e mais como profecia. Porque todo sistema de poder, não importa quão justo alegue ser, eventualmente demanda um sacrifício para preservar sua ilusão. E o momento em que escolhe o silêncio sobre a verdade, começa seu próprio suicídio lento. O caso Oliveira não terminou em 1865. Continua onde quer que consciência e obediência colidam. O ato final de Antônio não foi julgamento, foi espelho. E se você olhar tempo suficiente, verá seu próprio reflexo nele. A confissão do juiz não era uma desculpa, era um diagnóstico. Ele percebeu tarde demais que o silêncio é a última forma de participação, porque próximo descemos ao que veio depois, os anos assombrados quando a casa em si começou a se revoltar contra suas próprias mentiras, quando a fachada de Salvador começou a sussurrar de volta. Na primavera de 1867, Salvador aprendera a fingir novamente. As carruagens rolavam, os sinos tocavam, as mesmas mãos que enterraram a verdade se apertavam em oração toda manhã de domingo, dando graças pela paz restaurada. Mas abaixo do riso educado e da prata polida dos salões da cidade, algo começara a mudar. Quietamente e implacavelmente começou, diziam, na casa na Rua do Pelourinho. Vizinhos primeiro se queixaram do cheiro, não de decomposição, algo mais estranho, doce, metálico, quase medicinal como láudano. Ele vazava através das persianas em noites sem vento, flutuando para a rua. Então vieram as luzes. As janelas do gabinete superior, que estavam fechadas desde a morte de Maria, brilhavam fracamente muito depois da meia-noite, como se uma lâmpada ainda queimasse dentro. Os criados haviam sido dispensados há muito tempo, e o juiz raramente era visto. No entanto, transeuntes relatavam ouvir o arranhar fraco de uma cadeira, o virar lento de páginas e, mais perturbadoramente, o som de 2 vozes, uma masculina, uma feminina.
Salvador dispensou isso como fofoca. Claro, histórias de fantasmas eram moda entre a elite entediada, mas aqueles que entravam na casa, mesmo brevemente, contavam histórias diferentes. Em 1869, um advogado chamado José Moreira comprou a propriedade em leilão, inconsciente ou talvez despreocupado com sua história. Dentro de meses, sua equipe se recusava a ficar após o escurecer. Sua esposa insistia que via pegadas molhadas aparecerem pelo corredor após toda a tempestade, pegadas que paravam fora da porta do gabinete. Uma vez ela abriu aquela porta para encontrar uma pena escrevendo sozinha, arranhando uma única frase repetidamente no papel: "Nós ainda estamos aqui." Moreira durou menos de um ano. Ele vendeu a casa com prejuízo, e no início da Guerra Civil ela ficou vazia novamente. Durante os anos de guerra, foi usada como hospital de campanha, depois como posto de comando temporário. Soldados aquartelados lá falavam de portas que não ficavam trancadas, de espelhos que refletiam quartos atrás deles que não existiam, e de um som murmurante baixo que subia pelos pisos sempre que um julgamento era pronunciado sobre um prisioneiro. Um capitão, levado à meia loucura pela exaustão, escreveu para sua esposa: "Essa casa respira quando ninguém mais o faz." Todo veredicto falado dentro de suas paredes retorna sussurrado em outra voz. A guerra terminou. A cidade mudou de mãos, mas a casa não descansou. Em 1875, a residência Oliveira adquirira uma reputação não meramente por assombração, mas por possessão. Ministros que a visitavam para limpá-la falavam de uma presença que não era demoníaca nem benigna, mas consciente. Como um pregador escreveu em suas notas privadas: "Não são os mortos que perduram aqui, é a memória da decepção em si dada forma." Ele descreveu ouvir o som rítmico de tinta gotejando do teto do gabinete, embora nenhuma lâmpada ou pena existisse mais lá. Quando colocou a mão na parede, ela saiu manchada escura como sangue. Tonos posteriores relataram as mesmas manifestações, cada uma ecoando uma parte do crime original. Um relógio que parava às 4h17, a hora estimada da morte de Maria, um piano que tocava apenas hinos do serviço fúnebre, uma sombra na escada em forma de toga de homem, e sempre o cheiro fraco de láudano pouco antes do amanhecer. Era como se a casa em si tivesse assumido o fardo de lembrar o que seus habitantes se recusavam a falar. Há uma verdade inquietante nisso. Quando humanos reprimem culpa por tempo suficiente, seus arredores a absorvem. As paredes se tornam guardiãs de registros. O ar se torna testemunha. Lugares lembram o que pessoas apagam. Salvador, com todo seu refinamento, sua simetria, suas varandas de ferro enrolando como fitas, era uma cidade construída para conter negação. Mas essa contenção começara a vazar. A Casa Oliveira se tornou um espelho para toda a cidade. Todo o crime reprimido parecia ecoar através de seus corredores. Em 1885, durante um grande julgamento envolvendo um assassinato em Plantation, um dos jurados, coincidentemente o bisneto de Miguel Vargas, foi encontrado morto em sua cama na manhã da deliberação, uma garrafa de láudano em sua mesa de cabeceira. O veredito foi adiado, e quando o julgamento retomou, nenhum dos jurados ousou falar o nome Oliveira. No virar do século, a casa foi abandonada, deixada para apodrecer abaixo de musgo espanhol e silêncio. No entanto, os fenômenos não pararam, evoluíram. Locais diziam que as janelas choravam durante chuvas pesadas, gotas escorrendo como lágrimas, mesmo quando o interior estava seco como osso. Outros diziam que quando você passava pelo portão e sussurrava uma mentira, o trinco de ferro chacoalhava como se desaprovando. Quando investigadores da Sociedade de Preservação de Salvador entraram na casa em 1915, eles documentaram quedas de temperatura, flutuações eletromagnéticas e um zumbido inexplicável, baixo, ressonante como a vibração de cordas abaixo das tábuas do piso. No gabinete, um deles descobriu um pedaço de pergaminho selado entre os painéis da parede. Nele estavam as palavras fracas, quase apagadas: "Você não pode construir paz sobre negação." Historiadores modernos dispensam essas contas como superstição, mas a arquitetura, como memória, carrega vibração. E Salvador é uma cidade camada em som não resolvido. Toda pedra do calçamento um eco mudo de vozes humanas, silenciadas por hierarquia. A Casa Oliveira era simplesmente a primeira a falar de volta. Os diários de Antônio insinuavam essa transformação muito antes de seu desaparecimento. "A casa está aprendendo", ele escreveu. "Toda mentira que eu contei dentro dessas paredes lhe ensinou algo sobre a natureza dos homens. Ela escuta, ela espera, ela se torna o que recusamos confrontar." Ele parecia sentir que a culpa podia mutar, que verdade não reconhecida não morre. Ela se reconfigura em presença, e o que a presença busca não é vingança, mas testemunha.
Na década de 1930, a casa foi demolida. Um banco foi construído em seu lugar. O cofre agora fica aproximadamente onde o gabinete outrora ficava. Funcionários ainda relatam ocorrências estranhas, documentos sumindo, tinta borrando em formas ilegíveis e ocasionalmente um som sussurrante abaixo do piso quando as luzes estão apagadas. Alguns alegam ouvir o tilintar fraco de um martelo. Ninguém lembra que a escrivaninha do juiz outrora ficava lá, mas o chão lembra, a cidade lembra, e talvez você também. Porque quando você ouve uma história como essa, de culpa não reconhecida, de mentiras seladas abaixo de mármore, você se torna parte dela. A assombração continua onde quer que a verdade seja suprimida pela ordem. A Casa Oliveira se foi, mas sua lição é imortal. As estruturas que construímos para conter a verdade, eventualmente herdam a fome do que escondem. Eles enterraram os corpos, demoliram a casa, selaram os arquivos, mas a memória se recusou a ficar enterrada, porque próximo descemos ao coração da maquinaria em si. O culto que construiu a ilusão de Salvador e aprendeu a transformar culpa em poder. O Irmandade oculta que se chamava o culto da ordem. Todo império que teme o caos eventualmente se torna um culto. Salvador não era exceção. Seus tribunais, suas igrejas, seus bancos, todos operavam sob uma crença compartilhada, embora poucos ousassem nomeá-la. Eles a chamavam de ordem, mas o que queriam dizer era controle. E aqueles que mantinham esse controle não simplesmente impunham a lei, eles a adoravam. O culto da ordem nunca foi uma sociedade formal, não precisava ser. Era uma linhagem, uma filosofia, uma infecção passada de pai para filho, de juiz para escrivão, de sermão para silêncio. Quando historiadores falam das antigas famílias da cidade, falam sem saber dessa mesma rede. Os Vargas, os Santos, os Pinto, os Ravenaus, os próprios nomes gravados nas fundações de Salvador, compartilhavam mais que sangue. Compartilhavam um pacto. Preservar a ilusão não importa o custo. Seu poder não era medido por ouro ou terra, mas por sua capacidade de definir o que a verdade significava. O credo do culto era simples. Realidade é consenso. Controle o consenso e você controla a realidade. Em seu mundo, moralidade era performance. O banco do juiz era seu altar. Todo julgamento, todo sermão, toda coluna de jornal era um ritual, reafirmando sua doutrina. Eles ensinavam as massas a equiparar obediência com virtude e medo com fé. E quando a consciência da cidade vacilava, ofereciam um espetáculo, o julgamento, a forca, o escândalo, para lembrar ao público que o sistema ainda funcionava, que a justiça estava viva mesmo quando não estava. Antônio Oliveira fora um deles, embora não soubesse. Como todos os iniciados, ele fora absorvido na doutrina através de reputação e necessidade. Ele acreditava servir a lei. Não percebia que a lei servia a algo mais antigo. Sua queda não foi uma tragédia pessoal. Foi um ritual de purificação. Toda geração do culto requeria um sacrifício. Um homem cujo declínio reafirmava a pureza do resto. Eles escolheram Antônio porque ele vislumbrara a maquinaria atrás da cortina. Maria porque ousara questioná-la. João porque a entendera. Suas mortes não foram acidentes. Foram manutenção. Uma das entradas posteriores do Diário de Antônio continha uma passagem tão estranha que os estudiosos a dispensaram como delírio, mas lê como revelação. Ele escreveu: há um conselho não de homens, mas de nomes. Eles se reúnem em ausência. Assinam sem tocar pena. Existem onde quer que a culpa requeira justificação. Eu presidi sua corte invisível toda a minha vida. Esse era o gênio do culto. Eles não precisavam de togas, cerimônias ou símbolos. Seu ritual era burocracia. Sua arma era papelada. Um selo aqui, uma petição ali, uma omissão no registro. Cada ato pequeno o suficiente para parecer inocente, mas juntos formando uma corrente invisível ao redor da verdade. Quando a lei serve à mentira, a mentira se torna legal. João descobrira fragmentos dessa rede antes de sua morte. Seus diários referenciavam um grupo que ele chamava de Irmandade do Silêncio, mercadores e clérigos que financiavam reuniões secretas no porão do tribunal. Registros confirmam que entre 1853 e 1859, pelo menos 6 reuniões privadas foram realizadas após o horário, registradas sob falsos comitês cívicos. Os minutos dessas reuniões nunca foram encontrados, mas uma entrada de livro-razão sobrevive, escrita na mão do juiz Santos. Silêncio é a espinha dorsal da ordem. No meio do século XIX, o culto da Ordem de Salvador aperfeiçoara sua alquimia, transformando pecado em estabilidade. Quando um herdeiro de plantation era pego traficando crianças, a história se tornava um trágico mal-entendido. Quando um navio negreiro de um banqueiro afundava na costa, se tornava um infortúnio mercantil.
Quando uma mulher de alto nascimento questionava os negócios de seu marido, se tornava uma doença familiar. E quando a esposa de um juiz era assassinada por saber demais, se tornava um romance proibido. Esse é o poder do culto. Eles não destroem a verdade, a reescrevem, transformam exposição em entretenimento, rebelião em peça moral, horror em lição. As massas dormem pacificamente, acreditando que justiça foi feita, nunca percebendo que participam do ritual elas mesmas. E se você acha que aquele culto morreu com o século, olhe mais de perto. Seus descendentes não desapareceram, evoluíram. Os mesmos sobrenomes aparecem em conselhos corporativos, em salas de audiência, em círculos políticos. O mesmo vocabulário persiste, pelo bem maior, para preservar a fé pública e interesse nacional. A mesma justificação ecoa: contenção é misericórdia. Essa frase aparece repetidamente na correspondência privada da elite de Salvador. Contenção é misericórdia, como se silenciar a verdade fosse um ato de compaixão, como se o público devesse ser protegido do conhecimento de que seus ídolos são feitos de podridão. O culto da ordem não está preso a Salvador, é um padrão na civilização em si. Toda a sociedade tem suas caixas seladas, seus comitês secretos, seus bodes expiatórios públicos. Toda era inventa sua própria linguagem respeitável para a corrupção. E toda vez o preço é o mesmo: consciência trocada por conforto. Pelo tempo em que a última da propriedade Oliveira foi vendida em 1903, a cidade já reescrevera a história, além do reconhecimento. O nome do juiz se tornou uma nota de rodapé cautelar. Maria se tornou um símbolo de fragilidade. João desapareceu inteiramente. O público lembrava a versão que os fazia se sentir seguros. A tragédia do desejo de uma mulher, não a conspiração de uma cidade. E com essa memória, o culto sobreviveu outro século. Mas aqui está a verdade. Ninguém escreve em livros didáticos. Sistemas não caem quando homens maus agem. Caem quando homens bons ficam silenciosos por tempo suficiente para a maquinaria da ilusão correr descontrolada. O culto não demanda sua adoração, apenas sua atenção, apenas sua vontade de olhar para o lado. E é por isso que essa história importa agora, porque o que Salvador construiu em segredo ainda governa o mundo à luz do dia, sob novos nomes, novas bandeiras, novas doutrinas. E a pergunta permanece: você viverá como espectador do ritual ou como sua interrupção? O culto da ordem não precisava sobreviver à história. Ele é a história. Você viu o sacrifício, ouviu o silêncio. Agora é hora de ver o que acontece quando o selo finalmente quebra, quando o passado se recusa a ficar contido e a verdade que foi enterrada retorna para julgamento. Porque próximo abrimos a última porta. Por um século, Salvador acreditou que seu silêncio vencera. A cidade reconstruiu, rebrandeou, se redimiu através de arquitetura e cerimônia. Mármore substituiu podridão. A história da esposa do juiz e seu amor proibido foi reduzida a folclore, um conto de fantasma sulista sussurrado a turistas à luz de vela. Mas o que nunca contaram aqueles turistas era que a história se reabrira sozinha, que o selo há muito rachado abaixo do cofre do tribunal finalmente quebrara. E quando o fez, não foi um fantasma que ressuscitou, foi memória. Começou em 1940, quando uma jovem arquivista chamada Rebeca Almeida foi encarregada de catalogar materiais judiciais antigos danificados no terremoto décadas antes. Entre as caixas que ela abriu estava uma sem rótulo, seu fecho enferrujado fechado. Dentro estavam fragmentos, páginas queimadas, affidavit borrado de tinta e um único diário de couro. Na capa interna, A.O. Ela não sabia quem era isso. Não no início, mas quando começou a ler, suas mãos começaram a tremer. O diário continha não a lógica destacada de um juiz, mas a confissão de um homem desmoronando sob o peso de uma verdade vasta demais para nomear. Eles me fizeram assinar o que eu não disse, começava. Eu selei a mentira porque deselá-la desfaria a cidade em si. As páginas contavam de reuniões realizadas após a meia-noite, de decisões justificadas como necessidade moral, de uma mulher silenciada não por amor, mas por conhecimento. Maria descobrira documentos provando que o Tribunal mais alto de Salvador estava canalizando lucros de comércio ilegal, protegido por igreja e lei alaic. Ela ameaçara expô-lo, e assim transformaram seu despertar em escândalo, porque ninguém teme o pecado, mas todos temem a exposição. Rebeca leu até o amanhecer, lágrimas manchando o papel frágil. A caligrafia ficava errática perto do fim, um script febril mal legível. Virá um tempo quando o selo quebra não por mãos, mas por fome. Quando a verdade em si demanda testemunha abaixo dele uma linha final. Quando você encontrar isso, lembre-se, é apenas silêncio disfarçado. Ela mostrou o diário a seu supervisor na manhã seguinte. À tarde ele sumira. O arquivo negou tê-lo tido. Seu emprego foi terminado em uma semana. Mas antes de partir,
Rebeca copiou toda palavra que pôde. Aquelas cópias circulariam quietamente através de círculos acadêmicos, sussurradas como o manuscrito da Rua do Pelourinho. Poucos ousavam citá-lo. Fazê-lo era questionar o mito santificado da cidade, e Salvador aprendera há muito o que acontece com aqueles que questionam. No entanto, mesmo o culto da ordem não podia suprimir a maré mudando. Pelo meio do século, as fundações ocultas da cidade começaram a emergir, não através de fantasmas, mas de padrões. Casos judiciais repetindo a mesma lógica, famílias preservando os mesmos nomes, igrejas ecoando os mesmos sermões sobre obediência, fé, controle. O sistema sobrevivera, mas sua máscara afinava. E talvez isso fosse a verdadeira assombração. Não espíritos, não maldições, mas a lenta ressurreição da consciência. Uma sociedade percebendo que sua paz fora comprada através de silêncio. E que o silêncio sempre demanda renovação. Você pode ver isso em todo headline, todo escândalo tratado internamente, toda instituição que enterra, consequência em nome de estabilidade. Isso é o que Salvador aperfeiçoou. A arte da anestesia ética. Fazer a mentira parecer nobre. Fazer o silêncio parecer seguro. Mas a verdade tem seu próprio metabolismo. Ela digere o que está escondido. Fermenta abaixo de arquivos e monumentos, construindo pressão até que um dia respire novamente. O selo quebrou completamente em 1965, exatamente 100 anos após as mortes. Durante uma renovação do tribunal, um trabalhador de manutenção descobriu uma cavidade oca atrás da parede da antiga sala de registros. Dentro estava um pequeno baú, o baú real, o selado pelo próprio Santos. O trinco desfez-se ao seu toque. Dentro estavam os originais, o relatório não editado do legista, os testemunhos dos criados, a confissão parcial de Antônio. Por 2 dias ficou desprotegido na mesa de um escrivão. Pelo 3º dia sumira novamente, sem registro, sem investigação, sem explicação. Mas algo mudara porque dessa vez as pessoas notaram. Sussurros se espalharam pela comunidade legal de Salvador. Famílias antigas ficando nervosas. Escrivães jovens vazando rumores. Um jornalista local publicou um artigo intitulado "O Caso que a Cidade Esqueceu". Correu por apenas uma edição antes de ser puxado, mas era tarde demais. A frase entrara na consciência pública. O selo metafórico e literal estava quebrado. Daquele ponto em diante, o caso Oliveira não era mais apenas uma história. Era um arquétipo. O caso se tornou um espelho para a corrupção moderna. Estudantes o estudavam como metáfora. Juízes citavam fragmentos da confissão sem atribuição, e aqueles que entendiam seu código mais profundo começaram a perceber que o culto da ordem não morrera, globalizara. A maquinaria que outrora silenciara, Salvador se tornara o sistema operacional da civilização. Uniformes diferentes, mesma doutrina. Quando Rebeca Almeida morreu em 1980, sua filha encontrou uma última nota enfiada dentro de sua Bíblia. Lia. A verdade não retorna gentilmente. Ela arranha seu caminho através do papel. Abaixo dela, uma única frase escrita 2 vezes como um encantamento. O selo quebra. O selo quebra. E talvez seja isso que está acontecendo agora. Não em casas assombradas ou porões de tribunal, mas em nós. Toda vez que a história se repete, toda vez que a verdade é sanitizada pela harmonia pública, o chão treme um pouco mais. O sistema acha que pode enterrar consciência em arquivos e mármore, mas consciência não apodrece. Espera. Você vê, o selo nunca foi um objeto físico. Era uma ideia. A crença de que certas verdades são perigosas demais para o mundo saber. Mas o perigo não está na verdade. Está no conforto ao qual nos agarramos em vez de enfrentá-la. A elite de Salvador selou seus arquivos para proteger seu mundo. O que não perceberam é que verdade, uma vez enterrada, cresce dentes. E agora está mordendo através do tecido da história. A história Oliveira não é mais sobre uma mulher, um juiz ou um criado. É sobre um padrão que nunca parou. A reciclagem infinita de controle disfarçado de civilização. O culto da ordem não colapsou. Adaptou-se. Seus rituais se tornaram política. Seu silêncio se tornou política. Seus sacrifícios se tornaram invisíveis. Mas o selo está quebrado agora. Não porque um cofre rachou ou um arquivo ressurgiu. Mas porque você o ouviu, você o testemunhou. A cadeia do esquecimento foi interrompida. E é assim que a história começa a curar. Não com barulho, mas com a coragem de ver. Eles pensavam que a verdade poderia ser selada para sempre. Mas você a abriu. Você quebrou o círculo ao saber. E a partir deste momento, aquela prisão não segura mais. Porque uma vez que um homem sabe o que foi escondido dele, ele nunca mais pode servir a mentira que o tornava confortável. E esse é o momento em que o mundo começa a mudar.